Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer aqui a vossa presença e queria expressar, em nome da CPLP e mais concretamente em nome da reunião técnica conjunta, que é uma reunião convocada por deliberação do Conselho de Ministros em Mindelo, a 19 de julho, portanto, deste ano, para, na verdade, trabalhar do ponto de vista técnico um projeto de mobilidade que deverá ser apresentado num Conselho de Ministros extraordinário da CPLP, que deverá ter lugar em março-abril de 2020 e, na decorrência disto, também apreciado finalmente na Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, que deverá ter lugar em junho-julho de 2020 em Luanda. Eu devo dizer com muita satisfação que se na sessão anterior nós avançamos bastante neste domínio, hoje ainda o avanço foi de facto maior. Nós, na verdade, consensualizamos a este nível técnico de facto um conjunto de soluções que representam a esmagadora maioria, portanto, das soluções normativas do projeto. E se tivesse que falar em termos, digamos, contabilísticos, eu diria que, na verdade, mais de 5/6 de facto do projeto foi objeto, portanto, de discussão e de consensualização. E, portanto, uma parte muito pequena em que existem algumas propostas, portanto, alternativas. Não existe propriamente nenhuma clivagem, mas existem propostas alternativas e, por se tratar de uma comissão, de uma reunião técnica, então todo o cuidado na redação, no aperfeiçoamento, portanto, da linguagem portanto, importante. É só neste sentido em que nós decidimos pela convocação de uma outra reunião que deverá ter lugar, portanto, a 29 e 31 de janeiro, portanto, do próximo ano, que é para, no fundo, finalizar, portanto, o texto. Vamos agora fazer circular esta versão que resulta deste debate, esperar as contribuições dos Estados-membros no sentido de proporem alguma correção, dizendo não é bem isto, é assim e assado, e depois disto fazer circular a versão, portanto, consolidada, e então, em janeiro, 29, 30 e 31 de janeiro, fechar, digamos, a redação e fechar isto para poder ser circulado convenientemente e então ir para o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que terá lugar, como eu disse, em Cabo Verde, em março ou abril, portanto, do próximo ano. Sra. Embaixadora, Sra. Cristina Magalhães, da RDP África, que avanços foram esses alcançados hoje neste encontro? Nós discutimos, quer dizer, podemos dizer que todas as matérias importantes foram discutidas no domínio da mobilidade, que tem a ver com as estadias, portanto, de curta duração, a mobilidade de duração mais curta. Há um consenso alargado sobre esta matéria. Há também sobre a mobilidade na versão estadia temporária, ou seja, de média duração. Também este assunto ficou fechado. Também na mobilidade, portanto, na versão, portanto, da residência, também esta matéria ficou também fechada, e os princípios que são estruturantes do projeto, que tem a ver com a questão da flexibilidade, da opção, portanto, dos Estados poderem escolher as modalidades, o ritmo, os segmentos da matéria, também isto está completamente fechado, e portanto, temos pouca matéria que está propriamente em discussão. O que nós estamos a discutir, basicamente, tem a ver com como agrupar, por exemplo, as diversas categorias de pessoas, as diversas profissões, se devemos fazer agrupamentos de 5, de 6, de 7, de 8, ou se devemos fazer agrupamentos, portanto, menores. E, portanto, são discussões dessa natureza. E, eventualmente, também precisam de alguma redação. E nós, muitas vezes, aqui dissemos, olha, aqui está o conceito, está a ideia, toda a gente está de acordo, a ideia está fechada, agora vamos trabalhar, portanto, na redação. Em várias ocasiões foi exatamente isto. E, portanto, podemos dizer que, fundamentalmente, para além desta questão do agrupamento das diversas categorias de pessoas, o que poderá estar em causa na próxima reunião é exatamente uma questão de redação. Ou seja, de encontrar uma linguagem que corresponda verdadeiramente,
portanto, às ideias, ao conceito que nós queremos defender no projeto. Senhor embaixador, eu sou a Caroline, da agência Sputnik Brasil. Estou me apresentando, é a primeira vez que eu estou aqui consigo e também estou entrando agora nessa cobertura mais de fundo da CPLP. Enfim, vou começar a entender tudo melhor a partir de agora. Então, é por isso a minha pergunta. Eu gostava que o senhor pudesse só voltar um pouquinho para a reunião anterior e me explicasse o que de fato era a proposta que estava em cima da mesa. Era para estadias de curta duração, ou seja, isentar vistos para períodos de 30 dias, para determinados tipos de atividades. O que é que de fato foi discutido com relação a isso? Né? Qual era a proposta? Bom, repara, o nosso modelo assenta, digamos, um princípio que é isto que é muito importante. Ou seja, nós temos aquilo que nós chamamos de uma convenção quadro, que é um quadro geral de regime de mobilidade, e este modelo permite, e isto é a essência, a matriz do modelo, permite que neste quadro amplo, em que nós traçamos os princípios gerais da mobilidade entre os nossos Estados, os Estados possam constituir parcerias mais específicas, escolhendo na montra de soluções que é a Convenção Quadro. Não sei, a Convenção Quadro diz, por exemplo, olha, nós temos essas tipologias de mobilidade, temos a mobilidade de curta duração, temos a mobilidade de média duração e temos a mobilidade de longa duração na residência. E depois diz, olha, os requisitos básicos para a mobilidade de curta duração é este, para a mobilidade de média duração é este, e temporário é este. E permite, então, aos Estados que possam escolher a tipologia, mesmo dentro de uma tipologia, escolher as espécies, por exemplo, dizer, olha, vamos imaginar a mobilidade de curta duração. Em vez de ser uma mobilidade geral de todos os cidadãos, pode ser uma mobilidade que começa por categorias. Categorias de homens de negócios, de homens de cultura, de investigadores, de técnicos altamente qualificados, de docentes, de investigadores, está a ver? Então os Estados podem dizer, olha, isto tem esta flexibilidade, eu escolho a modalidade de mobilidade de curta duração, mas eu começo apenas pelos docentes, ou pelos investigadores, pelos homens da cultura, os empresários. E outros Estados poderão dizer, olha, vamos fazer parcerias, vamos incluir aí os cidadãos de uma forma geral. E outros Estados dizem, olha, em matéria de circulação não, estadias de curta duração, nós vamos para estadias de média duração. Ou e outros Estados poderão dizer, não, eu opto, por razões várias, apenas para a modalidade, portanto, de residência. E dentro da modalidade de residência ainda tem, digamos, regimes que são transitórios. Isto é uma residência em que eu sou mais exigente na entrada, esta é uma modalidade de residência em que eu sou mais livre, em qualquer cidadão de um Estado, um membro da CPLP, pode residir neste território. E, portanto, ou seja, nós temos uma montra de soluções dentro da Convenção Quadro e convidamos os Estados a escolher, portanto, um conjunto de alternativas que possam corresponder às suas realidades internas e aos seus interesses. Portanto, basicamente é isto. Se me perguntar, eu digo, o que nós temos a indicações é que a mobilidade que nós estamos a chamar de curta duração é uma mobilidade que vai até 30 dias. A mobilidade de média duração é uma mobilidade que vai até 12 meses. E depois temos a mobilidade, se quiser, chamamos de longa duração, que tem a ver com a residência, que depois de ser concedida, a sua renovação portanto, a sua validade é de 2 anos, de 2 em 2 anos pode ser renovado. Portanto, este é o conceito básico que nós temos. E em termos de estrutura, tudo isso já está, digamos, corporizado, já está, portanto, mais assente a este nível técnico. É evidente que depois passará pelo crivo do Conselho de Ministros e pelo crivo do Conselho da Cimeira de Chefe de Estado. Mas também eu devo dizer que não é uma reunião técnica completamente aberta, porque é uma reunião técnica que se processa no quadro de diretivas que foram emitidas não só pela Cimeira de Chefe de Estado em Santa Maria, portanto no SAL em 2018, como também pelo Conselho de Ministros, que teve lugar também na cidade, portanto, de Mindelo, a 19 de julho, que definiu os parâmetros, dizendo, portanto, os parâmetros do modelo. E, portanto, nós estamos a construir um modelo na base destes parâmetros. Neste modelo acabamos por incentivar mais negócios bilaterais entre os Estados-membros. Exatamente. Se não houver nenhum acordo bilateral, o que é que vai acontecer? Suponhamos isso em termos teóricos.
vai acontecer apenas duas coisas, são dois compromissos mínimos. Nós temos um compromisso mínimo que é todos os agentes políticos, chamemos os titulares de passaportes diplomáticos, os titulares de passaportes oficiais, passaportes de serviço, com entrar em convenção, podem circular livremente por todos os Estados-membros. Porque neste momento ainda temos algumas dificuldades nesse sentido. Temos algumas dificuldades, mas a maior parte delas já está ultrapassada. E depois temos um compromisso mínimo, que é, no fundo, um esforço dos Estados criarem todas as condições para que a mobilidade seja digamos, um fenómeno progressivo e gradual até se chegar ao máximo, que é os cidadãos poderem circular livremente. Portanto, mas isso é um compromisso político, é um compromisso programático, esta Convenção. Depois, agora, a Convenção diz, em conformidade com a avaliação que o Estado faz da sua realidade interna e dos seus interesses, pode, então, estabelecer parcerias para ir mais longe. Não é? Ir mais longe daquele mínimo que é a mera, digamos, estadia temporária, portanto, a estadia, portanto, de 30 dias. E então os Estados são convidados a estabelecer parcerias. Por exemplo, Cabo Verde já tem, a nível bilateral, acordos de mobilidade para todos os cidadãos com alguns países. E, portanto, Cabo Verde estará logo em condições de fazer esta parceria, englobando todos os cidadãos com, pelo menos, alguns países. Em relação a outros, pode não ir para, por exemplo, a mobilidade geral de todos os cidadãos, mas pode ir para a categoria de pessoas. E para outros países pode ir até para a mobilidade de residência. Está a ver? E, portanto, é exatamente esta oferta que o modelo faz e incentiva a parceria. Com uma grande vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem da simplificação. Porque, reparem, quando os acordos bilaterais têm um processo muito complexo, que é igual ao processo que nós estamos a ter com a Convenção, não é? Que é um processo muito complexo de ser negociado, de ter a aprovação do Governo, depois ser submetido à Assembleia, aos Parlamentos, para aprovação, para ratificação e depois ser ratificado pelo chefe de Estado. E tudo isto, todos esses processos de publicação no Boletim Oficial, que é um processo complicado. Com a Convenção Quadro, que dá cobertura às parcerias específicas, nós fazemos um acordo simplificado e notificamos o Secretariado Executivo, que é o depositário. E, portanto, com esta notificação, em que indicamos qual o nosso parceiro, qual o nosso parceiro ou parceiros, e qual a tipologia de mobilidade que nós escolhemos, fazemos essa notificação, depositamos, o acordo está fechado. Está a ver? E, portanto, tem esta... Posso fazer isto um ano e no mês seguinte fazer isto com outro parceiro ou elevar o nível, dizer agora não é só isto, mas também queremos com este parceiro fazer isto. Portanto, a Convenção Quadro dá exatamente cobertura, digamos, legal às diversas parcerias que forem, portanto, surgindo ao longo dos tempos.